Tudo bem, Jorge Alan? Seja bem-vindo à Barril FM, bom dia. Bom dia, Toledo, bom dia a todos os ouvintes, os internautas, aos que nos assistem pelas plataformas, né? É um prazer estar aqui nessa rádio tão importante que cresceu muito nos últimos anos aqui em Frederico Westphalen. É um prazer poder estar aqui e conversar sobre esse assunto aí que está dando muito o que falar, né? Que é o coronavírus. E eu acho que a coisa mais importante agora é conversar sobre o assunto e juntos a gente tentar achar uma solução aí para sair bem dessa pandemia. Bom, doutor Jorge Alan, vamos começar assim por algumas perguntas básicas. Como é que a pessoa se contamina pelo Covid-19, coronavírus? Vamos dar um exemplo aqui bem comum. Se a pessoa encostar numa maçaneta de uma porta onde um infectado daqui um pouco passou e acabou tossindo ali, pegou na maçaneta, vai pegar? Pode ter contato, né, Toledo? Então, o que vai pegar não é muito relativo, né? Então, o grande problema do vírus, desse novo coronavírus, Covid-19, é que ele é muito desconhecido, né? A gente não sabe muitas coisas dele, né? Então, a gente está ganhando tempo nos últimos meses para tentar descobrir algumas características dele, né? O que se sabe até hoje é que, como esse teu exemplo aí, pode pegar, sim, o coronavírus, né? Ele pode ficar através de um espirro, de uma tosse, ou ele pode, através do contato com a via respiratória, ele pode ficar depositado em qualquer substância. E naquela substância ser o transmissor da doença. Então, por exemplo, tu espirrou, tossiu na maçaneta, ou senão tu botou a mão no nariz, botou a mão na boca e abriu a porta. Pode ficar ali o vírus. Outra pessoa pode vir ali, botar a mão ali e ela mesma levar para a via respiratória dela aquele vírus e se contaminar. E tem várias outras formas, Várias outras formas. O que tem estudos dizendo e tentando ver quanto tempo esse vírus fica depositado nessa maçaneta. Pegando esse exemplo. Se fica minutos, se fica dias. Se a maçaneta estiver numa cidade fria, numa cidade quente, numa cidade úmida, numa cidade, né? Depende também do clima, da umidade, do local, né, dessa maçaneta. Então, tudo isso está sendo muito estudado. Tem algum estudo alemão agora que saiu essa semana, comandado pelo especialista número 1 lá da Alemanha, o responsável pela infectologia do país da Alemanha, que ele sugere que o vírus ele fique alguns segundos só nos objetos e que não tenha essa transmissão do objeto para a via respiratória. Mas também é um estudo muito novo. Lá, o que eles quiseram nesse estudo? Eles foram nas casas dos contaminados e ficaram lá 2, 3 dias nas casas desses contaminados tentando coletar o material da cadeira, da mesa, da maçaneta, do banheiro e acharam os vírus, mas aqueles vírus que eles acharam não poderiam mais causar doenças. Então, dali que surgiu a ideia. Os vírus estão ali, eles ainda têm uma certa vida, mas aquela vida que eles têm ainda ali não consegue transmitir a doença. Então, o que a gente está tentando colocar é que a ciência está tentando caracterizar melhor esse vírus para ver realmente como ele se comporta, como ele contamina, como é que ele age dentro do organismo, como é que faz o tratamento, como é que faz o diagnóstico, né? E a grande questão desse isolamento social que tem, uma das vantagens é essa, é dar o tempo necessário para a ciência, a medicina, a tecnologia, conhecer melhor o vírus e saber como tratá-lo. Isso. Por que esse vírus, o Covid-19, ele é tão forte assim, ele é tão perigoso, ele debilita e leva ao óbito uma pessoa tão rápido? Ele, na verdade, assim, ele é muito contagioso, né? Então, o índice de contágio, naturalmente, é de 2 a 3 pessoas, né? Por exemplo, o H1N1 era de uma pessoa e meia, né, em termos estatísticos, né? Então, ele contamina 3, 4 vezes mais, por exemplo, do que o H1N1. Então, ele é muito contagioso, tá? Como a gente vive muito em relações, ele é muito fácil de contaminar. Outra coisa que ele como eu falei antes, a gente não conhece ele direito. Então, são essas duas coisas que fazem com que ele se torne, assim, tão perigoso. Não se sabe quanto letal ele é, porque a terceira coisa dele, a gente não tem como fazer o diagnóstico em todo mundo. Então, ele é um vírus desconhecido, ele é muito contagioso e não se tem como fazer o tratamento, não tem como fazer o diagnóstico nele, até tem, só que não tem para todo o mundo. 7 bilhões de pessoas, né? 7 bilhões e meio de pessoas. Não tem como diagnosticar todo mundo. E a quarta coisa, não se sabe como tratá-lo. Então, esses fatores fazem com que ele seja uma coisa perigosa. A gente não sabe com quem está lidando, na verdade, falando um linguajar bem coloquial, né? A gente não sabe com quem a gente está lidando, né? A gente não sabe também qual é a preferência de clima dele. A gente acha que no verão ele morre mais nas temperaturas mais quentes, né?
Então a tendência, por exemplo, nós aqui no sul agora, aumente porque vem o frio, né? Já está frio hoje também. A gente acha que tem uma predisposição para pessoas mais velhas. Então a gente está tentando caracterizá-lo melhor. E essa tu falou, por que ele é tão perigoso, letal, assim? É porque ele é muito virulento, a gente não sabe como tratá-lo, a gente não consegue diagnosticá-lo e a gente não conhece muitas características dele. Então, todas essas coisas fazem com que a gente não conheça o bicho direito. Pois é, doutor Jorge Alain, e a gente se ouve falar muito que os idosos, pessoas dessa linha de risco, da zona de risco, devem ficar em casa, evitar aglomerações e tal. Por que esse vírus é mais perigoso nas pessoas acima de 60 anos, que é o que a gente ouve falar? Bom, Toledo, não seria só esse vírus, seria praticamente 99,9% das doenças são mais perigosas num paciente com idade avançada. Quem sofre um acidente de carro é muito mais chance de pessoas mais velhas morrerem do que a pessoa mais nova. Um infarto, uma pneumonia, uma gastroenterite, sabe? Então não é uma peculiaridade específica do Covid-19 gostar de pessoas mais velhas. É que as pessoas mais velhas têm uma imunidade diminuída, né? Às vezes tem outras doenças que têm mais comorbidades, né? Uma pessoa mais velha tem 3, 4 doenças associadas, né? A resposta ao trauma, a resposta a uma cirurgia, a resposta ao antibiótico, a resposta à medicação já é diferente, né? Então não é uma característica específica dele. Qualquer doença em pessoas mais idosas, ela se torna pior, né? Então, essa ideia de proteger os idosos serve muito para o Covid, mas também serve para qualquer outra doença. Então, pessoas mais de idade têm que ter esse cuidado maior. Doutor Jorge Alain, e dentro da sua especialidade, né, que trabalha doenças respiratórias e também doenças pulmonares, enfim, o coronavírus, o Covid-19, a questão é a respiração, né? Eu percebo que as pessoas que acabam morrendo, elas entram naquela fase de precisar de uma respiração mecânica e acabam morrendo nesse processo da respiração mecânica. Sim, o Covid-19 é um vírus respiratório, né? Ele causa principalmente doenças na via respiratória. Ele pode entrar pelo nariz, pela boca e se localizar na via aérea superior, né? Que daí daria os sintomas parecidos com a gripe, com o resfriado, né? Que é nariz escorrendo, tosse, nariz entupido, dor de garganta, né? Se ele penetrar mais, se ele descer mais, como a gente diz, e atingir os pulmões, ele pode dar falta de ar, né? Que é o grande problema do Covid. E a partir da falta de ar, da infiltração pulmonar que ele vai causar, ele vai fazer com que o pulmão perca a função pulmonar. E daí a pessoa não consegue respirar, vai faltar o oxigênio, e aí que entra a ideia dos respiradores mecânicos, né? Que é um jeito artificial de manter a respiração até aquele Covid deixar de entrar em atividade. Como é um vírus, a grande maioria é autolimitado. Ele vai ficar atuando aí 5, 6, 7 dias, 14 dias talvez, e a tendência depois ele regredir a atividade dele. Então esse suporte ventilatório, essa respiração artificial, a gente vai fornecer para o paciente enquanto o pulmão dele não conseguir manter as necessidades do organismo. Então aí que entra a ideia de usar o respirador, é para dar esse suporte. E durante esses dias que ele está em ventilação mecânica, o grande problema também é a exacerbação das outras doenças. Por exemplo, se o cara tem um diabetes, se o cara já foi infartado, se o cara tem um câncer, se o cara tem alguma outra doença de pulmão, aquela doença, nesse período que o Covid está em atividade, provavelmente vão piorar. E acabam morrendo dessas doenças daí. Por isso que quem tem doença associada é muito mais grave. Porque ao invés de tratar e de dar suporte só para o Covid-19, tem que também atender as outras doenças dele. Então as pessoas acabam morrendo de outras doenças. Até pode ver estatisticamente, pessoas que morrem contaminadas pela Covid-19 é porque tinham outras doenças, né? É muito difícil pessoas sem comorbidades morrer. Acontece, mas é bem raro. Inclusive, hoje eu estava lendo uma notícia do Diário Catarinense. Morreu um rapaz de 32 anos, não tinha nem o histórico de doença, era atleta, ia na academia, tudo, andava de bicicleta, tudo normal. E ele morreu porque ele precisou da respiração mecânica e deu uma parada, se não me engano, cardiorrespiratória, é isso? E isso que eu digo, quando a pessoa entra precisando de respiração mecânica, a complicação ela aumenta, né? A complicação aumenta. Mas difícil, é muito raro essa necessidade de ventilação mecânica, de respiração mecânica acontecer de um dia para o outro.
Pode ver os casos, tu vai rever os casos retrospectivamente, faz dias que esse paciente já tem os sintomas, faz dias que ele vem dando uns sinais de piora, então não pode deixar chegar no limite para usar essa ventilação mecânica. Aí que entra a grande questão da gente estar se preparando no momento para a gente poder atender essa população que precisa mais antes da ventilação mecânica. Então, esse suporte da medicina e da saúde tem que ser dado antes. Por exemplo, esse moço que teve essa parada cardiorrespiratória, com certeza ele está há dias já avisando que está piorando, Aí também não sei dizer retrospectivamente, Sim. mas provavelmente ele deve ter procurado algum atendimento médico, ou não deve ter procurado, e aí houve um retardo nas condutas, né? Isso não quer dizer também que se ele tivesse sido usado essa ventilação mecânica antes, não teria morrido, né? Mas são algumas características assim de todo esse processo que ainda está muito nebuloso. Doutor Jorge Alain, e a questão de fumantes, a gente sempre liga quem fuma que vai ter problema aí de pulmão. As pessoas que fumam, se pegaram o Covid, se forem contaminadas por esse vírus, terão mais problemas do que as pessoas que não fumam? Bom, teoricamente sim. Embora que tem pessoas que fumam, né, e que ainda não tem repercussão no organismo desse cigarro. Lembrando que o fumo ele causa doenças em vários órgãos, em quase todos os órgãos. Principalmente doenças no pulmão, doenças cardiovasculares, daí entra os infartos, AVCs, e é muito fácil ele ter, por exemplo, doenças gastrointestinais, gastrite, úlcera, e sem falar nos cânceres. Em qualquer lugar do organismo é muito fácil ter câncer. Então, geralmente quem fuma já tem uma imunidade e uma resposta sistêmica global já diminuída. Todos os órgãos dele, teoricamente, funcionam menos do que uma pessoa normal. E por isso, a Covid é mais perigosa nesse paciente. Mas tem pacientes que fumam que não tem repercussão hemodinâmica, não tem repercussão sistêmica ainda importante e são consideradas pessoas normais. Então, é mais arriscado. Quem tem alguma comorbidade é sempre mais arriscado. Não quer dizer que aquilo vai causar algum problema. Provavelmente não. Mas a ideia é que, assim, quem tem alguma doença, a chance de ficar pior quando adquirir a Covid é maior. Mas não só quando adquirir a Covid, Toledo, é quando adquirir uma gripe normal, quando adquirir uma pneumonia, quando adquirir um acidente. Então, pessoas que já têm uma doença, elas são suscetíveis a piorar essas doenças para qualquer outra doença, não só para a Covid. Entendeu? Então, esse legado a gente tem que ficar aqui no Brasil, né? Depois que passar toda essa bagunça aí, de que pessoas que têm alguma doença são mais suscetíveis a ter outras doenças, né? Inclusive quem tem asma, vamos dizer. Com certeza. Então, isso não é uma coisa que é específica da Covid. Pessoas que têm alguma doença, ou que estão acima do peso, ou que não fazem atividade física, ou que não consultam regularmente, ou que se estressam por qualquer coisa, essas pessoas têm uma predisposição a adquirir outras doenças, não só a Covid, mas qualquer outra doença. Então, a gente está falando muito da Covid, mas a Covid, na verdade, veio para exemplificar. A gente precisa ter o quê? Um saneamento básico melhor, uma higiene pessoal melhor, uma higiene no trabalho melhor, ter os cuidados de saúde melhor, né? Então, isso é a ponta do iceberg de um sistema todo nosso de saúde e de cuidados que já vem falho há muitos e muitos anos, que precisa melhorar. Doutor Jorge Alain, tem uma notícia de agora aqui no site dizendo que a maioria dos brasileiros será exposta ao vírus nos próximos 3 meses. Que a partir de agora, realmente essa pandemia vai ser maior em todo o território nacional. Com certeza. Vai ser, a gente vai ter contato com o vírus muitos e muitos anos. Por exemplo, a H1N1, o pico foi no Brasil aqui foi em 2009, quando eu estava até em Porto Alegre, estudando a minha residência no Hospital de Clínicas. Então, foi um tendel lá, um tendel, como se diz. E uma outra notícia diz que o coronavírus ele vai ficar 2 anos, na verdade. Não, vai ficar mais. Mais? Porque, por exemplo, eu estava comentando do H1N1. Em 2009, ainda a gente tem casos. Ano passado, morreram no Brasil, que foi diagnosticado, quase 800 casos de H1N1, que foi feito o diagnóstico. A gente não tem pessoas que tiveram H1N1 e que acharam que foi uma gripezinha e já passou. Quer dizer, então ano passado morreram quase 1.000 pessoas no Brasil de H1N1, oficialmente. Fora os casos que a gente não sabe. Quer dizer, então o vírus veio para ficar, vai ficar décadas aí circulando. Não nessa incidência, nessa prevalência, né? Mas ele vai ficar muitos e muitos anos aí, né? O que a gente tem que fazer é estar preparado para poder
tratar essas pessoas. Eu acho que o grande lance desse isolamento social que está sendo feito há alguns dias para cá, a ideia é essa. É preparar o sistema de saúde para que quando começar a ter mais casos, a gente consiga tratar e fazer o mundo andar paralelamente a isso. O que tem que acontecer é isso. É fazer o máximo para conhecer o vírus, para se proteger. Mas a grande questão, a grande equação que tem que ser feita nos próximos dias é fazer com que o mundo consiga andar normalmente, independente do Covid-19 ou de qualquer outro vírus, qualquer outra doença. Então, essa é a grande questão, Toledo, que eu vejo. Tá? Tentar paralelamente andar, a ciência evoluir em relação à Covid, mas o mundo também tem que andar. Então, pegando nessa linha de raciocínio, para as coisas começarem a andar, muita gente vai ter que pegar o coronavírus, baixar essa contaminação, e aí o coronavírus vai ser mais uma doença que está aí para as pessoas pegarem, né? É isso aí. Ele vai ser, provavelmente, a gente não sabe o comportamento desse vírus, né? Talvez a sobrevida dele também seja curta, né? Mas teoricamente a tendência é que ele veio para ficar aí alguns anos, algumas décadas, como as outras doenças também vieram, né? E talvez retorne daqui a um tempo. Por exemplo, esse ano voltou muito o sarampo no Brasil, que era uma coisa que não tinha, né? Muitos anos, quer dizer, então talvez venha, desapareça, venha, volte. O que a gente tem que entender é que talvez não seja, provavelmente a nossa geração vai ver outras epidemias, pandemias, né? A gente tem que começar a cada doença dessa, tentar se precaver, se preparar estruturalmente, economicamente, né? Burocraticamente e através na área da saúde para tentar encarar isso aí. Não poderia vir um vírus desse e causar tanto estrago. Então a gente não estava preparado, né, estruturalmente para aguentar um vírus desse, né? Então, com certeza esse vírus veio para ficar, a gente tem que saber conviver com ele, né? Pois é, e a questão da imunidade, eu até fiz essa pergunta para o doutor Edu também, para adquirir imunidade contra esse vírus, vai aonde? Na alimentação? Tem algum segredo para ter mais imunidade? Ou é de cada pessoa? É de cada pessoa, Toledo, mas qual é o segredo da imunidade boa? É o que eu comentei antes. Comer bem, dormir bem, ter uma vida equilibrada, atividade física, não ter outras doenças, e se tiver outras doenças, tratá-las, acompanhá-las, diagnosticá-las, entendeu? Então não é assim, agora eu vou começar a comer bem, daí uma semana eu vou ter imunidade. Vou comprar vitaminas na farmácia e vou tomar. Tem que ter um histórico de imunidade. Tem que ter um histórico, que é uma coisa a longo prazo. Vai muito da genética, com certeza. Se a tua genética familiar é de pessoas mais suscetíveis a ter doença, tu já deve saber, já deve se precaver. Por exemplo, é muito bom isso porque as pessoas devem conversar na família. Se na família tem o meu pai, minha mãe, meus irmãos que vivem doentes, vivem gripados, é fácil ter doença, qualquer coisinha eles ficam acamados, significa que geneticamente talvez eles tenham alguma diminuição nessa força física, nessa imunidade. Eles precisam ter mais cuidados, né? Então cada pessoa deve prestar atenção na sua herança genética e no seu dia a dia. A imunidade se adquire dia após dia, mas com cuidados básicos que todo mundo sabe e a gente não coloca em prática. Então, quem que não sabe que a gente precisa comer adequadamente, dormir adequadamente, fazer atividade física, não engordar, tratar as doenças, todo mundo sabe. Mas, na verdade, há um certo relaxamento, e isso é cultural nosso aqui no Brasil e talvez em todo o mundo em relação a isso. Então, a imunidade, você fala muito em imunidade, mas, na verdade, o que falta são algumas... para a gente fazer o básico todos os dias, né? A gente, às vezes, exagera em algumas coisas. Isso acaba refletindo em perda de saúde, né? Estamos conversando com o Dr. Jorge Alan Souza, ele é pneumologista, trabalha especialista nessa área de doenças pulmonares e também doenças respiratórias, através da 105.7 FM e também na nossa fanpage. Estamos realizando uma live nesse exato momento, onde muitos internautas estão aí participando e nos acompanhando também. Bom, doutor Jorge Alan, o uso de máscaras, que agora até acabei acompanhando algumas reportagens que em algumas cidades quase que meio obrigatório, toda a população vai ter que usar máscaras. O que o senhor tem a dizer sobre o uso da máscara? Bom, como é um vírus respiratório que entra pela via respiratória, né? Pelo nariz, pela boca principalmente, né? Se tu usar a máscara, vai ser uma barreira para esse vírus não chegar nesses locais. Então, teoricamente, é muito útil, né? Para não deixar o vírus penetrar na via respiratória. Cresceu muito nos últimos dias aí a ideia de que países que usassem a máscara
tem uma melhora na não contaminação em relação ao Covid-19. Então, Coreia do Sul, Singapura, esse pessoal aí, eles têm uma baixa contaminação muito devido à máscara, dizem alguns estudos. Então, eu acho super importante usar máscara, o porém que a gente não tem à disposição para todo mundo a toda hora. Também entra um outro problema mais estrutural, né? Tem algumas pessoas que têm mais suscetibilidade a usar, pessoas que têm contato perto uma da outra, profissionais da saúde, né? Então tem que dar preferência para eles usar. Se tivesse para todo mundo deveria usar. E a máscara de pano, essa que estão fazendo nos ateliês aí, ajuda? Ajuda. Qualquer bloqueio que tu faça na região respiratória ajuda. Mas se colocar a mão na máscara e colocar a mão no lugar contaminado não vai ajudar? Não vai ajudar. Então a ideia cultural é de não levar nada a mão no rosto nunca. Se levar, passar álcool gel depois. Então a máscara ajuda tu não adquirir o vírus e não passar, se tu tiver, não passar para outra pessoa. Então a ideia da máscara é muito boa. Se todo mundo pudesse usar, teria que usar. Qualquer barreira pode ser nessa região ajuda. Então fazer máscara em casa, qualquer máscarazinha vai ajudar um pouco. A máscara ideal é a N95 até agora, né? Mas que protege quase 100%. Mas se tiver uma máscara, alguma coisa que proteja 50%, 60%, já é alguma proteção. Não é a ideal, mas como a gente não tem disponibilidade dessas máscaras para todo mundo, é importante que a gente use o que tiver. Então, isso é uma coisa que está crescendo muito, né? Na verdade, são coisas que, de oficiais, na verdade, tem o que já se sabia há algum tempo atrás. O uso de máscara e a higiene das mãos, né? A higiene pessoal. Então são coisas que se passaram 4, 5 meses já da pandemia, mas ainda permanece. As outras coisas mais específicas ainda estão sendo estudadas. Mas toda a proteção, todo o estancamento dessa evolução passa pelo uso de máscara e pela higiene pessoal, né? Doutor Jorge Alain, como especialista na área, e com certeza deve estar se atualizando, conversando com outros colegas, outros profissionais, o que dá para dizer assim de quando vai voltar à normalidade as coisas no nosso estado, na nossa região, no Brasil principalmente? Vai ter que ter o pico para começar a descer e aí as coisas voltarem ao normal? Bom, essa pergunta é muito difícil de responder, né? Porque envolve muita coisa. O que é o normal, né? O que seria o normal? Voltar tudo como era antes não vai voltar, né? Vai só demorar. Nós temos que encarar que temos uma doença muito contagiosa, que é muito fácil, assim, que tem que começar a ser mais fácil de diagnosticar, tem que achar medicação para tratar, né? Tem que evoluir essa parte da medicina, mas temos que achar um jeito paralelo de o mundo continuar andando. Acho que essa é a grande questão. Quando fazer isso? Eu acho que o primeiro ponto que tem que ser visto aqui no Brasil é quando que o sistema de saúde pode comportar uma piora dessa doença, né? Então, talvez os gestores estão tentando ver isso aí, né? Quando é que a gente pode liberar um pouquinho mais a população? E se essa população vier a ficar doente, a gente tem estrutura para tratá-la? Então essa é uma pergunta que tem que ser feita. Então aumentaram-se muitos leitos de hospitais, de UTIs em todo o Brasil, já precavendo que se houver uma abertura maior do mercado e das indústrias, do comércio, se ficarem mais gente doente, a gente consiga tratar elas. Então essa é a ideia desse isolamento aí que eu vejo, né? Mas assim, de certeza, quando vai voltar ao normal, a gente não sabe, né? Eu acredito que esse ano vai ser um ano muito difícil, né? Eu acho que a gente vai engatinhar muito esse ano ainda, né? Eu acho que vão ter que, os gestores talvez nas próximas semanas aí, depois que tiver um aval da parte técnica, dizendo assim, ó, dá para liberar um pouquinho, e se alguém ficar doente, tem como tratar, eu acho isso. Se não tiver como tratar mais gente doente, tem que segurar um pouquinho mais, né? Porque senão vira uma Itália, vira uma Espanha, a gente vai morrer muita gente aqui. Porque pelo que a gente entende, né, doutor Jorge Alain, é que o fato das pessoas ficarem em casa, que está toda essa campanha, na verdade é para dar tempo para que o sistema de saúde possa se organizar, porque não estava preparado, dar tempo para que cientistas pesquisem para encontrar uma provável cura, porque não tem como segurar as pessoas muito tempo no confinamento, né? Isso a gente sabe que não vai dar para segurar 3, 4, 5, 6 meses. E a hora que soltar, o vírus vai estar aí ainda. Com certeza. Essa é a equação que tem que ser feita, né?
E nossa região, por exemplo, que não teve casos ainda aqui próximos, é muito mais difícil segurar a população. Quando fica alguém doente, tipo lá em São Paulo, que o índice é muito alto, o pessoal se conscientiza mais fácil e tende a ficar em isolamento, né? Então é muito difícil, e tem a questão econômica que é muito forte, tem muita gente sofrendo por essa crise, né? Nós também temos uma fragilidade econômica muito grande no Brasil, e a gente viu muito isso. Questão de uma semana, 10 dias, 15 dias, muitas empresas estão quebrando. Então, quer dizer, nossa fragilidade, tanto empresarial, tanto privada, quanto a fragilidade pública do nosso sistema de governo, no Brasil não tem condições de bancar essas indústrias há muito tempo, porque também é frágil economicamente, né? Está sendo gasto muito em saúde agora para estruturar os hospitais, para comprar respirador, para ter mais equipe médica qualificada. Então, houve um gasto. Então, resumindo, a gente tem a fragilidade da parte técnica e uma fragilidade da parte econômica, social. Então, mas eu acho que a grande questão é essa, é fazer com que a população se conscientize que ela precisa, ela pode até, nas próximas semanas, depende dos gestores, voltar ao trabalho, voltar às atividades, mas tem que usar máscara, trabalhar longe uma da outra, né? Quando usar as mãos para alguma coisa, já higienizar com água e sabão, com álcool gel, com algum outro produto. Então vai ter que passar por isso aí. Se a população não se conscientizar, não vai ter planos econômicos, não vai ter respirador, não vai ter saúde que vai dar conta. Isso é uma verdade há muitas e muitas décadas de sentença. Se o povo não se conscientizar, vai ter muito problema. Então, essas semanas, 10, 15, 20 dias de isolamento serve para isso. Para a gente conhecer melhor o vírus, para a gente estruturar o sistema de saúde, para ele abraçar depois pessoas doentes. E a terceira coisa principal é fazer com que nesses dias as pessoas se conscientizem de que parte muito de cada um esse cuidado, parte muito de dentro de casa, parte muito de cuidar pessoas. O meu avô tem 2, 3 doenças, então esse avô vai ter que ficar isolado de nós ali 1 mês, 2, né? Meu pai tem tantas doenças, tem que ficar isolado. Então pessoas que mais suscetíveis têm que ficar isoladas, né? Então essas 3 coisas nesse período de isolamento são muito importantes, né? Então é preciso que a gente use esse isolamento para alguma coisa, né? E na nossa região, Frederico e região, não tem nenhum caso confirmado, né? Essa demora para chegar, então, no interior do estado, vamos dizer, nas cidades mais pequenas, é porque o trabalho está sendo bem feito ou porque ainda o número de pessoas que tem esse vírus não está circulando por aqui? As duas coisas, Toledo, né? Então, esse isolamento que foi feito aqui foi muito importante para a gente não ter nenhum caso. Então, na nossa região aqui, Frederico e arredores aí, foi porque a circulação, não tem muito menos gente circulando, muito menos gente viajando, né? Isso não trouxe o vírus para cá, né? E a outra coisa é que foi um trabalho muito de conscientização de todo mundo aqui. Então, a gente está de parabéns, a gente saiu um pouquinho na frente de todo mundo e está se protegendo aqui. E também o vírus ainda está começando a chegar em alguns outros lugares, né? Acredito que ele vai vir para cá. Por exemplo, Itapiranga, acho que tem um caso confirmado, já que é pertinho aqui também. Chapecó tem, Passo Fundo tem, Santa Rosa tem. Então, obviamente vai chegar aqui. Mas se chegar espaçadamente, um caso ou outro de vez em quando, não vai ter problema nenhum, né? A gente vai ter suporte para tratá-lo. Mesmo assim, a gente pode seguir uma vida paralela a isso. Mas eu acredito que o vírus está chegando. Os estudos dizem que o pico vai acontecer nos próximos dias no Brasil, talvez até metade de maio. Depois a tendência é diminuir. E quando tiver, pico. Ainda não tem, né? É bom a gente deixar bem claro. E quando tiver, por exemplo, um caso aqui em Frederico Westphalen, também não vai ser motivo para todo um alarme, né? Não vai ser motivo. Então, da parte médica, da parte técnica do hospital aí, a gente tem noção que a gente sabe o que fazer com a doença já, embora tendo pouca coisa dela, a gente já sabe o que fazer com ela quando tiver, né? A gente tem estrutura aqui para fazer isso aí, né? A gente não pode se desesperar se tiver um caso aqui, né? Porque a gente está aí para isso, a gente faz parte do mundo, a gente está no mundo globalizado. A grande maioria da população frederiquense e regional quer que abra um pouco esse comércio, né? Quer que abra um pouco esse comércio, e abrindo esse comércio aí, a chance de ter essa Covid aqui aumenta muito. Então é equacionar isso, botar na balança, né? E se não tiver agora, Toledo, vai ter nos próximos meses, ano que vem. Então, que nem a gente comentou no início,
é um vírus que veio para ficar e a gente tem que tentar lidar bem com ele, né? Eu vou fazer apenas um intervalo bem rapidinho aqui, depois a gente volta para finalizar a entrevista com o Dr. Jorge Alain aqui no estúdio da Barril FM. Aqui tem mais amizade no ar. A Barril FM é feita pra você. Carinho, dedicação e cuidado. Há 45 anos cuidando de você e sua família. Confira as ofertas do Super Bertolete. Costela bovina minga, 12,98 kg. Detergente líquido Minuano 500 ml, 1,38. Refrigerante Sarandi 2 litros, 3,39. Margarina Quari 500 gramas, 5,45. Erva mate Rei Verde 1 kg, 8,98. Estamos operando com a capacidade de 30%, seguindo todas as recomendações em prevenção ao coronavírus. Se preferir, você pode fazer suas compras sem sair de casa. Peça pelo nosso WhatsApp 984241546. Cuide de você e sua família. Super Bertolete, a sua boa compra de todos os dias. Tudo, absolutamente tudo em 12 vezes na Empório do Sono. Cama Box Crystal Flex 12 vezes de R$ 112,90. Cabeceira de cama estofada em 12 vezes R$ 24,90. É dia de promoção na Empório do Sono. Tudo, absolutamente tudo em 12 vezes sem juros. Compre na Empório do Sono e concorra a 105 bicicletas e mais 5 bis 0 quilômetros. Próximo ao Mercado Pereto. Empório do Sono, sua melhor loja de colchões. Gostosa de ouvir. Barril FM 105,7. Voltamos, 22 minutos agora faltando para as 9. Voltamos pela 105.7 FM, através também da nossa fanpage. Estamos conversando com o Dr. Jorge Alain. Muitas dúvidas já tiramos aqui, né? Deixa eu conferir aqui, tem algumas perguntas. Bom dia, meu nome é Dulce de Oliveira do Oswaldo Cruz, tenho uma filha especial, tem 35 anos, tem bronquite, já teve meningite 3 vezes. Ela foi vacinada para não dar pneumonia e gripe. Também ela pode pegar e dar mesmo sendo vacinada o vírus. Ela pode pegar o vírus também mesmo sendo vacinada. Não entendi muito o que essa ouvinte quis pedir aqui, mas pelo que eu entendi, essa pessoa tem bronquite, já teve meningite, foi vacinada, quer saber se ela tem propensão aí de pegar o Covid, né? E acabar tendo problemas. É mais ou menos isso, doutor Jorge Alain. É isso, obrigado, Dulce, pela pergunta. Com certeza, como essas vacinas que ela fez não protegem contra a Covid. Não tem vacina ainda contra a Covid, então ela com certeza pode pegar esse vírus, né? Por isso, ela, pelas características que a senhora falou, ela entra no grupo de risco, né? E tem que ter um cuidado maior com ela. Aqui alguém pediu sobre o caminhoneiro que passou mal em Iraí, confirmado com Covid-19. O senhor está sabendo disso? Estou sabendo. Ele estava viajando e passou mal em Iraí e tinha sintomas mesmo da Covid, né? E ele foi transferido para sua cidade de origem, que foi Montenegro. Mas não teve contato com ninguém lá, me parece, eu também... Bom, eu não sei dizer isso aí, eu sei que eu fiquei sabendo, né? E na verdade ele retornou para a cidade de origem dele e lá foi feito, o teste deu positivo. Então ele não sei como se ele passou por aqui, Frederico, lá em Iraí, eu acho que ele chegou num posto de gasolina e passou mal, foi levado ao hospital e lá foi transferido para sua cidade. Já finalizando aqui a nossa entrevista, doutor Jorge Alain, a gente ouve muito falar que muitas pessoas serão contaminadas pelo coronavírus, pelo Covid-19, mas não terão nenhum sintoma. A grande maioria, né? É? Com certeza. É difícil precisar quantos por cento. E nem saberão que serão contaminados. Nem saberão. Isso é o ideal, né? Da gente estar protegido contra formas graves da Covid e não teve sintoma nenhum, né? Qual que é o sintoma básico, assim, que a pessoa pode desconfiar que pode estar com o coronavírus? Como é um vírus respiratório, vai ter sintomas respiratórios, como eu comentei antes, de viés superior principalmente, que é nariz escorrendo, nariz entupido, né? Mas isso também acontece numa gripe comum, né? Isso aí, alteração do olfato, dor de garganta, alteração de voz e febre. Pelos dados, 80%, 90% dos pacientes têm febre, né? E até 60%, 70% tem tosse. Pode também ter dores pelo corpo, né? Por isso que o sinal
que a gente vai mais atrás. Vocês podem ver até nas imagens de televisão, o pessoal vendo a temperatura na testa das pessoas, porque 80%, 87% especificamente, tem febre quando tem a Covid, né? Então isso é um principal sintoma, assim, que refere gravidade. Mas sintomas de um gripão, assim, de um resfriado, de um gripão, né? E pode também evoluir para a falta de ar. Quando esse vírus penetrar na via respiratória, no pulmão, né? Especificamente, vai começar com falta de ar. Então ele vai notar, e essa falta de ar não vai ser súbita de uma hora para outra, vai ser dias, gradativamente vai aumentando. Então acredita-se que 90%, 80%, 90% dos pacientes vão ter a Covid e não vão ter sintoma nenhum, no máximo um sintoma de resfriado gripão, né? Estima-se que 2% talvez precise UTI desses pacientes, né? Então, ou talvez 5%, é que o que acontece? A gente está com um pouco de diagnóstico, né? Então, conforme vai aumentando o diagnóstico, vai diminuindo a letalidade, porque, né, vai aumentar muito o número de pessoas diagnosticadas. Então, o diagnóstico é importante porque quando a pessoa for diagnosticada com o coronavírus, se ela for isolada, se ela não tiver contato com ninguém, ela já vai ter uma barreira de contaminação, né? No Brasil tem 13 mil confirmados, isso deve ter muito, muito mais gente doente, né, com a Covid, só que não foram feitos os exames porque não tem para todo mundo. O procedimento aqui em Frederico, se uma pessoa tem uma suspeita de que possa ter aí o Covid, deve fazer o quê? Ela deve ir durante o dia, agora essa semana, no posto do Aires, né? Ela tem uma equipe esperando ela lá. E durante a noite no HDP, né? Depois das 22 horas o posto do Aires já vai fechar. Mas daí coleta ali o material? Depende. Só vai coletar quem tiver sintomas muito claros assim ou for um paciente mais grave. Sintomas mais inespecíficos assim, como não tem para todo mundo, é mandado ficar em casa, em isolamento, de 7 a 14 dias, né? Geralmente 14 dias, quando for mais claro o quadro. Mas não se faz. O certo é fazer desses pacientes também. O certo é fazer de todo mundo. O que foi feito nos países que têm um índice de letalidade muito baixo, foi feito isso aí. Alemanha, Coreia do Sul, esse pessoal aí fez exame em todo mundo. E, por exemplo, faz aqui no estúdio agora e um de nós está doente, tá positivo, esse cara fica em casa 14 dias. Ele não vai contaminar mais ninguém. Faz lá no hospital, e tem os 4, 5 que deu, fico em casa. Faz lá na empresa tal, ela fica em casa. Então esse é uma grande tática, né? Só que não temos exames para todos, né? Não tem, nem se quisesse comprar a gente não consegue, porque todo mundo está querendo, o mundo inteiro está querendo. Isso aí girou até uma briga, uma guerra por equipamentos, por exames, por tratamento, né? Então essa semana estava vindo respiradores para o Brasil da China, os Estados Unidos mandou parar lá, mandou desembarcar os respiradores e ficou para ele, né? Não deixou chegar no Brasil. Então há uma guerra nesse sentido também, né? Nós devemos ter aqui, em termos de respiradores mecânicos, em Frederico, deve ter o quê? Uns perto de 20, 18, por aí? Até menos. Uns Qual 13, seria 14, a capacidade 15 do HDP para atender pacientes? Depende da gravidade, né, Toledo? Depende. Isso é muito um dado que não tem como dizer certeza, assim. Nós temos os leitos da UTI que dá para ser usados, né? Tem alguns quartos em isolamento já. Mas se todo mundo ficar grave ao mesmo tempo, nenhum lugar comporta. Visto o que aconteceu nos países desenvolvidos. Sim. Itália, Espanha, Estados Unidos agora também não está, na região de Nova York ali, eles não estão conseguindo também suportar. E são países extremamente muito mais estruturados do que a gente, né? Então a ideia não pode ficar todo mundo doente ao mesmo tempo, que não vai ter lugar para acomodar. Mas o HDP, aqui se ocorrer o ritmo natural da doença, a gente vai ter uma tranquilidade de atendimento. Tranquilidade de atendimento, com certeza, né? Até porque não podemos parar essa precaução, essa higiene pessoal, uso de máscara, lavagem de mãos, não pode parar, né? Independente se abrir ou não o comércio, né? Além do HDP, outros pequenos hospitais aqui da região, dá o exemplo de Caiçara, poderia receber pacientes com o coronavírus? Eu acho que sim, poderia, depende da gravidade do caso, né, Toledo? Porque a maioria são casos leves. Sim. Então pode ficar lá, pode ficar em observação no hospital lá, e talvez não precise de ventilador mecânico, de UTI, de respiração artificial, fica na sua cidade, né? Então não tem porquê. Ametista também, palmitinho, né? Então os médicos, a equipe lá todo mundo deve estar preparado para isso. Sintomas, deixa lá, são sintomas gripais, tem que deixar isolamento, né? E tratar os sintomas, né? Então não tem aquela
necessidade assim, também de todos os lugares ter respirador, ter UTI, também não é assim também que funciona, né? Até porque pode ter nesses lugares ali para algumas horas, mas depois vai ter que ser encaminhado para um hospital que tenha UTI, que tenha profissionais para tratar esse paciente mais grave. Então, também temos que cuidar também para não exagerar. Talvez o dinheiro que vai ser gasto no respirador, que agora aumentou muito, 60, 70 mil, 100 mil, pode ser investido em máscara, pode ser investido em álcool gel, pode ser investido para ajudar um pouco no suporte das empresas, pode ser ajudado para diminuir um pouco o imposto, 2, 3 meses das empresas. Então, tem que equacionar isso aí, né? Não pode separar a medicina de um lado, a parte social e econômica do outro. Tem que ser uma coisa trabalhada junto, no sentido assim de não deixar nenhum dos dois descoberto, não exagerar. Não adianta nós, por exemplo, ter ali em Caiçara, comprar um monte de respirador. Eu vejo que não tem necessidade, né? Porque tem Frederico aqui perto, tem Portela aqui perto quando precisar. E a cidade não é tão grande assim que vai ter casos. É muito mais vantajoso tentar fazer um isolamento parcial da população do que ter lá 5, 10 respiradores, entendeu? Então, essa ideia também tem que ficar clara. Dr. Jorge Alain Souza, obrigado pela sua presença aqui no estúdio da Barril FM, uma entrevista com muitos esclarecimentos. Tenho certeza que muita gente acompanhou do início até agora que estamos finalizando. Ela vai ficar à disposição para as pessoas reverem, escutarem novamente nas nossas plataformas digitais. Um grande abraço, bom trabalho e, se precisarmos, vamos lhe chamar novamente para vir aqui no estúdio da Barril FM. Um abraço, Alain. Eu que agradeço, Toledo, agradeço a Rádio Barril, né, por a ênfase que está dando nessa doença. Eu acho que conversar sobre o assunto é super importante. Eu acho que as verdades de hoje talvez não são as de amanhã, porque está evoluindo muito essa doença, tanto a parte da saúde quanto a parte econômica e social. Tem que ser conversado sobre o assunto. O pessoal tem que fazer o que é para ser feito, isolamento social, né? Ficar longe uma das outras, higiene pessoal, usar máscara, fazer cada um a sua parte, né? Procurar se atentar para os fake news, né? Tem uma coisa importante, tem muita informação falsa rolando por aí, tem que saber de onde é que está vindo, qual é a fonte, se é seguro ou não, e procurar os profissionais de saúde. Toda a classe médica de Frederico, a classe dos enfermeiros, toda a parte da saúde aí está à disposição de toda a população. Pode nos procurar, nos ligar, mandar mensagem e fazer o que der para fazer. A gente está aí para ajudar, para orientar. A nossa ideia da classe médica é trabalhar em paralelo com a parte política, a parte econômica, a parte social de Frederico, né? A gente entende a preocupação dos empresários e da classe política que nessa situação econômica está difícil, mas o momento agora ainda é de isolamento social, né? Para a gente poder se precaver. Eu acho que isso nos próximos dias tem que ser revisto, né? Com certeza tem que ser revisto aí, para que a gente consiga paralelamente dar uma boa saúde para a população que fique doente, mas ao mesmo tempo fazer o mundo andar, o mundo girar, independente das doenças que estiverem por aí. Eu só quero um ouvinte aqui, acho que fez uma pergunta. Toledo, eu queria tirar uma dúvida com o Dr. Jorge Alain. No começo de março eu vim de Porto Alegre, andei pela região de Porto Alegre, Torres, para aquela região toda, e eu cheguei e eu comecei a ter sintomas de... Eu vou colocar novamente a pergunta, porque o doutor Jorge Alain não está usando os fones de ouvido, e agora eu vou colocar no retorno novamente a pergunta para você ouvir. Vai lá. Toledo, eu queria tirar uma dúvida com o Dr. Jorge Alain. No começo de março eu vim de Porto Alegre, andei pela região de Porto Alegre, Torres, para aquela região toda, e eu cheguei e eu comecei a ter sintomas de nariz escorrendo, entupido. Com o passar dos dias comecei a não ter paladar, não sentir gosto de nada, muita dor no corpo, muita. Eu senti que aquilo não era uma gripe, né? Porque eu nunca tive uma gripe assim, eu já tive muita gripe de ficar de cama, essa foi totalmente diferente. Eu fiquei isolada na cama, não procurei médico. Com o passar dos dias eu não perdi as forças, né? Eu sentia muita fraqueza, não tinha fome, febre, não tomei antibiótico também, não procurei médico.
E com o passar dos dias foi muita falta de ar, muito. Eu passei 2 dias em claro sem conseguir dormir de tanta tosse seca, mas era uma tosse muito seca, sabe? Que os vizinhos todos aqui se espantavam, vieram, né, me perguntar para mim ir no médico, coisa e tal. Eu, como vim de uma família muito saudável e aquela coisa de tomar chá, isso e aquilo, foi o que eu fui, mas isso se estendeu, eu levei, eu acho que em torno de uns, para ficar bem, porque depois foi diminuindo, isso então levou em torno de uns 15 a 20 dias que eu passei a ficar bem mesmo, né? A pergunta dela é saber se ela poderia estar com o Covid, né? Só fazendo um exame, né? Só fazendo, mas poderia, os sintomas são. Né? Sintomas são de alguma doença respiratória, né? Pode ter sido uma doença viral, da Covid, algum outro vírus, pode ter sido uma infecção bacteriana também. Teria que ter consultado e ter feito exame para ter certeza, né? Doutor Jorge Alain, vai acontecer, eu tenho certeza disso, de pessoas que vão ter os sintomas e não vão consultar, não vão fazer o exame, talvez de medo de estarem, né? De testar positivo. Com certeza, a gente tem que nem eu falei sempre aqui na entrevista, tem que encarar a doença, tem que, se tiver alguma suspeita, tem que ir, porque aquilo sirva também de exemplo, que sirva para uma melhor orientação, para ficar em isolamento, né? Então é importante a pessoa, que nem essa paciente também, ela não falou a idade, não falou se tem alguma outras comorbidades ou não, né? Mas ela teria que ter ido consultar, né? E ter esclarecido esse caso melhor. E ela teve uma curva boa, né? Que a gente fala, né? Ela ficou doente, piorou, mas logo ali na frente melhorou. Então, ela teve uma epidemiologia, ela andou por Porto Alegre, andou por outras cidades, né? Então, pode ter tido chance, sim, de ter a Covid, a gente não vai saber isso aí agora, né? Um abraço, doutor Jorge Alain, até a próxima. Obrigado, abraço. Fechamos aqui a entrevista, doutor Jorge Alain Souza, pneumologista, especialista nessa área de doenças respiratórias. Estamos vivendo um período jamais visto em nosso país. Um momento de fazer muita reflexão em nossas vidas, no trabalho e em nossas empresas. É num momento como este que precisamos pensar de forma positiva, acreditar em dias melhores e fazer acontecer. No comércio, a criatividade e a publicidade são grandes aliados para manter a empresa em pleno funcionamento nesses dias difíceis. A publicidade sempre será uma aliada em qualquer negócio. Fortaleça sua marca. Anuncie numa rádio que há 4 anos é líder absoluta de audiência e que sempre está apresentando novidades. A Barril FM está junto com você e juntos vamos superar todas as dificuldades. 105,7 FM, uma parceira de verdade com seus anunciantes.